Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais uma aula da teoria da motivação, mais uma aula de teoria do comportamento, muito importante. O nosso propósito é uma aula para cada teoria, e esta aula nós chegamos aí à teoria ERC, teoria das necessidades, né? ERC ou ERG, de Clayton Alderfer, né? Uma teoria que, de certo modo, você já estudou um pouquinho. Por quê, professor? Porque essa teoria ela foi 100% elaborada, ela foi 100% escrita com base na teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Aí, necessidades humanas de Maslow. Maslow nós já estudamos, né? Inclusive Maslow foi a primeira teoria motivacional que nós estudamos, né? Maslow disse o seguinte: olha, o ser humano ele se motiva em uma escala, em uma hierarquia, em uma pirâmide das necessidades, onde nós temos 5 grandes necessidades. A primeira necessidade, fazendo uma recordação para vocês, qual que é a primeira necessidade? São necessidades fisiológicas. Professor, quais são as necessidades fisiológicas? É aquela do corpo humano, é do descanso, é do alimento, é do sexo. Então você vai se motivar para satisfazer essas necessidades. Depois que você conseguiu satisfazer as necessidades fisiológicas, você vai para o quê? A necessidade de segurança, de aconchego, de acolhimento, de segurança, de teto. E lá você busca o quê? Emprego, salário, planos de saúde, são o quê? Necessidades de segurança. Todo mundo busca sentir seguro em determinado momento da sua vida. Depois que você conseguiu satisfazer a necessidade de segurança, você vai para a terceira. Qual que é a terceira? Sociais. Você quer se relacionar com as pessoas, você quer fazer parte dos grupos, não é isso? E assim por diante. Depois que você satisfez as suas necessidades de quê? Sociais, né? Você vai para o quê? Necessidade de status, de estima, né? Você quer ser visto, né? Você quer aí aparecer, você tem essa necessidade aí de estima, de ser estimado. E, finalmente, você vai evoluir para a necessidade de autorrealização. Você quer o quê? Fazer parte das decisões. Então, essa é a hierarquia de Maslow. O que o Alderfer fez? Ele resumiu dessas 5 hierarquias quais são as 5 necessidades de Maslow. Tem que saber, isso aí é básico. Primeiro, fisiológica. Segundo, segurança. Terceiro, sociais. Quarta, estima. E, finalmente, autorrealização. O Alderfer vai resumir. Ele vai pegar dessas 5, vai ser somente 3 necessidades. Né? E, de existência. R, de relacionamento. E C, de crescimento. Né? C, de crescimento. Este E, questão de prova, vai englobar as 2 primeiras bases da pirâmide de existência. Vai ser fisiologia e segurança. O C, o R, vai atender, vai englobar as relações sociais. E o C, o crescimento, as necessidades de estima e as necessidades aí de autorrealização. Calma, não precisa anotar que a gente vai ver isso no decorrer da aula. Tá? Outro ponto muito importante, tá? Que isso já comentei para vocês lá da aula do Maslow, que diz o seguinte: segundo Maslow, é uma hierarquia, né? Então você vai subindo, né? De autorrealização. Eu, particularmente, eu não concordo muito com isso. Porque é o seguinte, eu entendo, professor Luiz, e essa teoria do Clayton Alderfer vem confirmar isso, se o cara realmente quer alguma coisa, uma autorrealização, cara, ele vai conseguir, ele não está nem aí, cara, com a necessidade fisiológica. Claro que você tem que estar em pé, você tem que ter o mínimo para você pôr, mas não vai ser a prioridade. Você vai patrolar as sociais, estima, você vai fazer, vai conseguir, porque você quer, está dentro de você. Né? E o Alderfer, ele vem confirmar isso, ele vem quebrar esse lance de hierarquias segundo Maslow. Bacana? Então vem comigo, vamos explicar os detalhes aqui dessa teoria. A gente vai falar um pouco, vamos aprofundar um pouco mais essas teorias, porque agora a gente vai fazer, de um certo modo, alguma crítica da teoria aí, das relações da hierarquia das necessidades humanas aí, segundo Maslow. Né? A teoria ERC, esse E, você já sabe, é o que de existência, esse R é de relacionamento, e esse G é a mesma coisa que C,
esse G aqui é growth, né? Growth, né? Significa crescimento em inglês, né? Então, ERC é uma teoria contemporânea e pode ser considerada uma revisão da teoria das necessidades de Abraham Maslow, né? Abraham Maslow. Então, é o quê? Uma revisão da teoria das hierarquias das necessidades. Questão de prova. Papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar vocês competitivos se vocês não sabem disso. Isso é básico. Tá? Esta teoria é um modelo que surgiu em 1969, num artigo de psicologia intitulado, olha nosso inglês, né? A Empirical, né? Test of New Theory of Human Necessity, né? Ou seja, a teoria da nova necessidade humana. Uma reação à famosa hierarquia da necessidade de Maslow. Alderfer condensou as 5 necessidades humanas de Maslow em apenas 3 categorias: existência, relacionamento, relação e crescimento, né? Esse C, crescimento, growth em inglês, tá? Então a gente está só trocando aí o C pelo G. Então essa aqui é a base da teoria. E aí, professor, eu já consigo acertar alguma questão de concurso? Com certeza. Então você tem que saber nesse exato momento, tá? Que a teoria do Clayton Alderfer é uma reação à teoria das hierarquias das necessidades de Maslow. Maslow preveu 5 necessidades. O Alderfer, ele condensou essas 5 em 3, que são existência, relação e crescimento. TRF 3, Consulplan 2017, cargo de analista. Olha o tamanho dessa questão aqui, né? E aí, professor? Uma questão tranquila, dá para fazer, vem comigo. Muitas são as teorias sobre a liderança, motivação e satisfação no trabalho. Conhecê-las é um passo importante para a boa gestão organizacional, seja na administração pública ou na administração privada. Assinale a alternativa incorreta, ou seja, o comando da questão quer que você encontre a incorreta sobre alguma das teorias de liderança, motivação e satisfação no trabalho. Vem comigo aqui, vamos lá, letra A. A teoria dos 2 fatores, de Frederico Heisberg, considera que a motivação para o trabalho se sustenta em fatores higiênicos ou insatisfacientes e fatores motivacionais ou satisfacientes, né? Vamos lá, então vamos lá, letra A, a teoria dos 2 fatores, Heisberg. Então temos fatores higiênicos que são os inferiores e os fatores motivacionais que são os inferiores, ou seja, a alternativa está absolutamente correta, né? Ah, professor, mas esse assunto aqui não está na aula. Calma, gente, o que o professor fez, né? Eu tenho uma aula gravada sobre cada uma dessas teorias, então o aluno ele tem que assistir todas as nossas aulas, que com certeza ele vai acertar todas as questões, né? Letra B. A teoria das necessidades aprendidas ou adquiridas, né, de David McClelland, está ligada aos conceitos de aprendizagem e focaliza 3 necessidades básicas, necessidades, né, de realização, tá, poder e afiliação. McClelland, ó, é o famoso RIP, né? Lembra? Tá aí, ó. Tá? O famoso RIP, está aí. Então, ela está o quê também? Correta. A teoria ERC. Opa, ERC é a teoria do Alderfer. Correto, bacana. Acrescentou, marque essa palavra. Tá? A teoria da hierarquia das necessidades, 3 outras necessidades. 3 outras necessidades consideradas essenciais. Necessidade de existência, realmente é uma delas, né, o do E. Necessidade de relacionamento é o R. E necessidade de crescimento. Mas só que ela está errada. Por quê, professor? Ela não acrescentou, ela condensou, resumiu em 3 necessidades, não em outras. Então tem que tirar o outras e colocar, condensou a teoria da hierarquia de 5 necessidades. Maslow tinha 5, né? Alderfer condensou em 3, que é existência, relacionamento e crescimento. Então já encontramos a alternativa errada, que é a correta, letra C. Letra D. A teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow, ok, como hipótese básica em que cada pessoa há uma hierarquia de 5 necessidades humanas. Quais são? Fisiológicas, na base da pirâmide, a segunda é segurança, a terceira sociais, autoestima e autorrealização. Correta a questão, né? Ou seja, nós temos aí
a alternativa incorreta é a letra C, né? Porque onde está o erro? O Alderfer, não é isso? Ele não acrescentou mais 3 novas necessidades na hierarquia de Maslow. O que ele fez? Ele condensou de 5 para 3 a teoria, as necessidades segundo Maslow. Então, nós temos aqui o gabarito correto, é a letra C. Certo? A letra C, né? Puxa, professor, olha, eu olhando uma questão daquela na prova, eu fiz esse concurso, professor, mas olha, eu não consegui acertar a questão, mas agora eu estou conseguindo compreender. Gente, o nosso estudo tem que ser particionado. Cada aula, cada parte, cada aula tem um objetivo específico que você tem que cumprir. É um degrau e você tem que assistir aula após aula. Vem comigo aqui. Então, a teoria de Ederfer, né, ERC, 3 motivos para a dinâmica do comportamento humano. Então, nós temos aqui da necessidade de existência. Essa necessidade de existência vai abranger a base da pirâmide, que é o desejo do bem-estar imaterial, ou seja, fisiológico e segurança. Relacionamento diz respeito às necessidades sociais de Maslow, desejo de satisfação das necessidades pessoais. Necessidade de crescimento é estima e autorrealização. Desejo de crescimento continuado e desenvolvimento pessoal. Então, são as 3 necessidades segundo Alderfer, né? Segundo Alderfer. Vamos lá. Exercício para a galera. TRE mapado FCC 2015, cargo de analista. As 5 necessidades básicas de Maslow foram substituídas por Alderfer em sua teoria da motivação por 3 necessidades a saber. Então, é o seguinte, Alderfer, você tem que lembrar, ERC. McClelland, RIP, né? Olha aí, ó. Cara, macete. E, existência, R, relacionamento e C, crescimento. Necessidade de relacionamento, está aqui. E, credibilidade? Não. Confiança? Não. Consciência? Não. Consciência do outro? Não. Ó. E aí, crescimento, né? Olha como um cara, desculpa o termo, sacaneou o candidato, né? Ele falou assim, poxa, Alderfer, né? Então o cara estudou de forma meia boca, então ele sabe que é IRC. Aí eu coloco aqui o R, ele sabe que o próximo vai ser C. E todas essas aqui, ó, começam com a letra C, né? Olha aí, ó. Então, ou seja, o cara, com certeza, ele fez isso de caso pensado para tentar confundir o aluno aí que estuda de forma superficial, né? Então, nós temos aí o gabarito desta alternativa, dessa questão aí fácil, uma questão que quem estuda com o professor Luiz aí não erra, é a letra E. Letra E, né? Continuando, né? As necessidades de níveis mais baixos podem ser ativadas quando as necessidades de níveis mais altos não podem ser satisfeitas. Vai produzir o quê? Frustração e regressão. Mais de uma necessidade pode ser ativada ao mesmo tempo, né? Gente, agora a gente começa aqui uma análise mais profunda da teoria de Maslow e, claro, consequentemente, estamos estudando aí a teoria de Alderfer, né? A teoria de Maslow, qual é o nome dela? Hierarquia das necessidades. Ok, está lá, né? Das necessidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Alderfer, 3. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, tá? Quando você tem uma necessidade, tá? Lá no topo da sua pirâmide, okay, de crescimento, não são satisfeitas, o que vai acontecer com o cara? Vai acontecer um processo de regressão na sua motivação e vai estar o quê? Frustração. Né? Professor, quando que isso pode acontecer? Cara, você está no topo da sua carreira, está lá em cima, tá? Certo? Lá em cima, né? De um dia para o outro, ganhando 50 mil reais por mês, está lá em cima, no topo da pirâmide, lá, super voando, realizado, feliz, né? Perde o emprego. Produziu frustração. Produziu regressão. Aí, nesse momento, você, né, vai regredir e diz que você vai ativar mais de uma necessidade ao mesmo tempo, né? Então, tá aí para vocês, né? Tá aí, né? Ok? Vem comigo. Embora a prioridade dessas necessidades variem de pessoa para pessoa,
A teoria IRG atribui-lhes uma prioridade em termos de concretização. Ó, prioridade em termos de concretização. Qual que vai ser a primeira prioridade de concretização? A existência, que são as fisiológicas, depois a relação e depois o crescimento. Mas, tá, isso pode variar de acordo com cada pessoa. A necessidade de existência são as mais concretas e as mais fáceis de verificar. Professor, como assim? Eu estou com fome, se alimentou, pronto, fisiológica, não é isso? Você satisfez essa sua necessidade. A necessidade de relação, que são as relações sociais, você quer fazer parte de um grupo, já são menos concretas do que as anteriores, pois depende de relacionamento entre duas ou mais pessoas. Por último, as necessidades de crescimento são as menos concretas, uma vez que seus objetivos específicos dependem de singularidade de cada pessoa, né? Crescimento, né? Ou seja, o sentimento de autorrealização vai variar muito de uma pessoa para outra, né? Ok, bacana, feito isso, né? Então é o seguinte, aqui não existe hierarquia. Já de Maslow, há essa hierarquia bastante rígida, e ele diz o seguinte na teoria de Aldifer, né, o RC, essa necessidade de RC. Olha só, que ela tem uma prioridade de atendimento, de cumprimento, né, mas não necessariamente nessa ordem, na qual eu acredito também. Para a teoria IRG, as diferenças entre os indivíduos e as variáveis, como o nível de educação e de cultura, e os antecedentes familiares também devem ser tidas em consideração. Daqui resulta que a ordem de importância das três categorias poderá variar de cada indivíduo. Olha, ordem de importância poderá variar de cada indivíduo, né? A minha, por exemplo, um exemplo hipotético, é de crescimento a minha prioridade. Eu quero ser o cara, tá lá. Pronto, isso é meu, é meu. Cultura, meu nível de cultura, escolaridade, família. Só que tem um outro colega que foi criado numa família diferente, onde a prioridade do cara não é o crescimento. Ele quer o seu cara bom vivant, é o cara que se dá bem com todo mundo, um cara que está nem aí para resultado, ele quer o relacionamento, ou seja, a prioridade dele passa a ser o quê? O relacionamento. Isso que está dizendo isso, né? Concordo? Claro que concordo. De acordo com a teoria IRG, foca-se exclusivamente numa necessidade de cada vez. Não será uma motivação eficaz, né? Ou seja, o meu foco é só tal coisa. Não, você tem que focar, uma só vez não, você tem que focar todas as necessidades. É o oposto de quem? Lá da teoria da hierarquia de Maslow, que é uma por cada vez, não tem hierarquia. Para Aldifer, as três áreas do RG não estão hierarquizadas de nenhuma forma, pois, ao contrário da ideia de Maslow, o acesso aos níveis mais elevados da pirâmide não precisa de satisfação da necessidade dos níveis inferiores. Então, esse aqui é um ponto muito importante de nossa aula. Isso pode ser explorado para vocês. Como a teoria de Aldifer é baseada na teoria de Maslow, traz essa diferença muito grande. Maslow, teoria, as necessidades são hierarquizadas. Aqui não são hierarquizadas. Existe uma ordem até de prioridade, mas não significa que tem que seguir essa hierarquia. Bacana? Fique ligado nisso. Isso é muito importante. Segundo essa teoria, pode haver mais do que uma necessidade ativa ao mesmo tempo. E se uma necessidade de nível superior for reprimida, o desejo de satisfazer uma de nível mais baixo aumentará. Isso significa que não existe uma relação exata de hierarquia, podendo as três categorias funcionar de forma simultaneamente, ou seja, de forma simultânea. Né? Então, eu acho que eu consegui atingir meu objetivo de provar para vocês, segundo a teoria e as minhas explicações, que nessa teoria não existe essa lance da hierarquia. Tá? Outra coisa importante que você tem que saber, Maslow, 5, e aqui 3. Tá? Vamos para um treino, para um exercício rápido. CESP 2014, cargo de analista. Boas relações com o chefe e com os colegas de trabalho podem ser entendidas como fatores motivacionais relacionados às necessidades sociais, segundo Maslow.
ou as necessidades de crescimento de Aldifer. Aldifer, nós temos o quê? ERC. Então, crescimento está aqui. Então, o que está falando? Né? Vamos lá, Maslow é a pirâmide de hierarquia das necessidades. Na base, necessidades fisiológicas, depois segurança, depois sociais, estima e autorrealização. Ok? Então, isso aqui é o Maslow. Ok? O Aldifer baseou nessa hierarquia, só que ele unificou fisiológicas e segurança de existência. Tá? Sociais, ele chamou de relacionamentos. E as duas do topo, ele unificou em crescimento. O que está dizendo? Sociais, Maslow. Vamos primeiro ver se essas posturas aqui, ó, relações com o chefe, relações interpessoais e com os colegas no trabalho, ok, entre pessoas. Então, essas duas características de comportamento são sociais, né? Então, está correto esse primeiro trecho do CESP. Aí ele fala, ou as necessidades de crescimento, que é autorrealização, estima, status, né? De Aldifer. Está errado. Conserta, professor. É só trocar esse crescimento pelo R de relacionamento. Ou seja, essa questão está errada, é uma questão muito bem elaborada, é uma questão que o aluno aí tem que saber, tem que ter assistido nossa aula sobre Maslow e também ter assistido a nossa aula aí sobre Aldifer, a teoria ERG, né? ERC, de Clayton Aldifer, ou seja, questão bacana, uma questão tranquila, ela está errada, porque o erro não é crescimento, seria correto falar relacionamento interpessoal. Tá? Resumindo para a galera, então nós temos aqui essa teoria aí de Aldifer, né? Clayton Aldifer, é uma teoria também de conteúdo, tá? Fazendo aqui já uma comparação das teorias, lembrando que cada uma dessas teorias tem uma aula específica. Maslow, hierarquia das necessidades, a pirâmide, né? Fisiológica, segurança, sociais, estimas e autorrealização. Clayton Aldifer, teoria ERC, existência, relacionamento e crescimento. Existência que engloba segurança fisiológica, sociais e relacionamento, crescimento, autorrealização e estima. Heisberg, 2 fatores, né? Fatores motivacionais, os superiores, satisficientes, e higiênicos, insatisfação, né? E nós temos McClelland, né? Que é o RIP, né? ERC, ó, realização, poder e afiliação, que é aquilo que colocou associação. E tem também aqui mais uma teoria, McGregor, teoria X e teoria Y, é uma teoria de conteúdo, né? Com isso, nós concluímos essa nossa super aula aqui de gestão de pessoas, de teoria comportamental, e nós estamos na nossa sessão Steve Jobs, né? Seja um padrão de qualidade. Algumas pessoas não estão acostumadas com o ambiente na qual se espera excelência, né? Então, olha aí, então ele já está falando, está dando dica. Seja sempre um padrão de qualidade. Tudo que você faça, vai fazer ou faça com qualidade. Busque o melhor de si. Só que ele já alerta, né? Algumas pessoas não estão acostumadas nesse padrão de eficiência. Então, você tem que já se preparar o seu comportamento, o seu emocional, para se deparar com essas situações. Bacana, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus aí. Vamos para a nossa próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau. Clique like.